Pessoal, vamos começar então. Eu queria fazer uma rápida apresentação inicial e um agradecimento a todos. Eu queria agradecer a presença em especial dos nossos 3 ilustres palestrantes que vão animar a nossa discussão de hoje sobre um tema extremamente importante e atual, que é a reconversão industrial, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Eu queria agradecer sobremaneira ao José Cláudio Terra, Arthur Chioro e Paulo Cardamone, pela boa vontade de estar com a gente aqui, e dizer um pouquinho de onde se insere, em que projeto esse evento de hoje se insere do ponto de vista da Fundação Vanzolini. Nós temos feito já, especialmente a partir da pandemia, um conjunto de webinars sobre diferentes assuntos, muitos deles ligados às nossas atividades de educação, de apoio técnico, consultoria, e nós criamos também um projeto especial em que essa palestra de hoje, esse webinar de hoje se insere, que é um projeto chamado Líderes Inspiradores. A ideia aí não é discutir temas específicos das nossas atividades como Fundação Vanzolini, mas sim discutir temas atuais, importantes para o Brasil, de uma maneira geral. Então, hoje é o tema da reconversão, fizemos na semana passada um tema sobre o futuro da indústria no Brasil, teremos em agosto mais 2 eventos, um sobre as PPPs e a maneira de trabalhar de uma maneira inovadora com a infraestrutura no Brasil. Iremos discutir também em agosto, num outro evento desse projeto, as inovações no âmbito da gestão pública. E a ideia, de uma maneira geral, é trazer, junto com especialistas da área, profissionais de muita exposição no mercado, né, que tiveram uma trajetória relevante no mercado de trabalho e que foram, de alguma forma, passaram pela Escola Politécnica da USP ou pela USP de uma maneira geral. Então, é o nosso caso de hoje. Temos o Arthur Chioro, com um currículo excepcional e extremamente relevante na área da saúde, e o José Cláudio Terra e Paulo Cardamone, que, no caso, estiveram com a gente, conviveram com a gente em programas educacionais da nossa escola da Poli, né? E aí é basicamente isso, esse evento. Eu só queria também apresentar muito rapidamente a Fundação Vanzolini para aqueles que estão hoje conosco pela primeira vez. A Fundação Vanzolini é uma fundação criada e dirigida pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção da Poli. A gente desenvolve uma série de atividades, logicamente na área de educação, temos uma área muito importante na área de certificação de processos e produtos, e uma área que trabalha com tecnologias voltadas à aprendizagem e à formação de profissionais de educação e alunos em projetos especialmente dedicados à área pública. Além disso, fazemos também projetos e estudos na área de consultoria e apoio técnico a diferentes instituições. É uma honra tê-los todos aqui, os presentes, aqueles que estão hoje conosco aqui para participar do debate, e especialmente, como eu já falei, aos nossos 3 participantes de hoje. Eu vou estar participando aqui, eventualmente entrando um pouquinho, fazendo algumas perguntas, ajudando a animar o debate, que certamente será muito bom, será muito importante, e vou passar a palavra lá na sequência para a Luísa, que vai fazer, vamos dizer assim, as honras da casa e vai coordenar um pouco o processo aí de respostas às perguntas que nós preparamos antecipadamente e as perguntas que virão da plateia logo na sequência. Então, bom debate, agradeço mais uma vez a todos e passo a palavra para a Luísa. Boa noite a todos, boa noite Arthur, Paulo, José Cláudio. Boa noite. O nosso assunto de hoje, né, reconversão industrial. Eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai conversando, vocês conversam entre si, não necessariamente eu pergunto e vocês respondem, vocês podem ir trocando as ideias. E para começar, queria falar um pouquinho sobre se a reconversão industrial ela é uma oportunidade de melhoria de alguns setores a curto prazo aqui no Brasil. Pode começar, por favor, José Cláudio, aí os outros complementam. Uau! Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Bom, eu trabalho no Hospital Albert Einstein,
Sou diretor de inovação aqui, e então, de uma certa maneira, a gente é um ator que participa da criação, mas também a gente é um consumidor das inovações tecnológicas que estão afetando a área da saúde, tá? E assim, quando eu falo de reconversão, assim como um provedor de serviços de saúde, somos uma organização de serviços, no final das contas, né? Eu acho que assim não dá para não destacar a questão da digitalização da saúde, né? Isso foi algo que eu notei há 6 anos e meio atrás, quando eu entrei, comecei a trabalhar no setor da saúde. E era um setor que, talvez, entre os principais setores da economia, né, a saúde representa 10% do PIB, né, em termos proporcionais, aí, uma boa parte pública, é verdade, mas é um setor, comparadamente a outros, que parece que não estava digitalizado. Ainda hoje, eu acho que menos que 20% dos hospitais no Brasil, que são 7 mil, têm um prontuário eletrônico. Mas o que aconteceu? Esse é um pequeno cenário, né? E eu vinha acompanhando, e tem a digitalização dos hospitais, dos laboratórios, né, das clínicas, tem um impacto brutal do mobile, do celular como um instrumento da medicina, questionado, inclusive, até que a gente começou a ter mudanças irreversíveis. Quando, por exemplo, o FDA americano diz que você pode prescrever o uso de um aplicativo. Ao invés de prescrever o uso de um medicamento, você faz a prescrição de um uso de um aplicativo. Quando, apenas recentemente, a Anvisa liberou que o Apple Watch faça um eletrocardiograma de maneira contínua, né? E isso está levando, quando a gente vê agora, só para complementar, né, a questão aí da telemedicina, que ela tinha barreiras regulatórias gigantescas, né, de toda a ordem, né, de toda a ordem, uma coisa totalmente sem sentido, anacrônica, e que, por conta da pandemia, abriu os portões dessa digitalização de uma maneira quase desenfreada, e que, na verdade, teria sido muito melhor se fosse menos desenfreada, porque você provavelmente deve ter telemedicina de má qualidade sendo conduzida nesse momento no país, mas também, de outro lado, foi algo que foi irreversível, né? Hoje é impossível você imaginar um mundo sem telemedicina. A questão da inteligência artificial também é uma coisa que ela é parte, na verdade, parte do que a gente diz hoje aqui na saúde é que não é o profissional de saúde ou a inteligência artificial. O bom profissional de saúde do futuro e de já, na verdade, é aquele que incorpora a inteligência artificial na sua prática médica. Então, você vê a inteligência artificial sendo incorporada em equipamentos de toda a ordem, né? Onde hardware e software, e começa a fazer parte do dia a dia do profissional de saúde. E essa reconversão também muda o papel de atores, né? O paciente, ou o cidadão, ele sempre foi alguém passivo nesse setor, né? Hoje, uma das coisas que mais se fala é o autocuidado, né? O nível de informação e monitoramento e aprendizagem é algo que é difícil lidar, porque mexe com uma série de hábitos, eu vou dizer, se não de dezenas de anos, quase seculares, né, do papel do médico, do papel do paciente, né, que no final das contas são os grandes atores aí do sistema de saúde. Eu coloquei só essas palavras aqui, acho que tem muito para a gente debater, tenho certeza que os meus colegas vão trazer outros insights, mas isso aqui é só o esquenta. A gente pode falar bastante de um monte de coisa que a gente está vendo aqui e interagir com todos aqui na audiência. Prazer estar aqui com vocês. E, continuando, para a gente
até entender um pouco melhor, assim, o que a gente pode entender por reconversão industrial, por favor, Arthur? E aí os outros podem complementar. Bom, boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de poder participar de mais uma atividade com vocês na Fundação Vasovinha. Já tive o primeiro contato, foi muito instigante. Fico muito feliz de estar aqui, agradecer ao Roberto Marques, a você, Luísa, ao José Cláudio Terra, ao Paulo Cardamone, né? Ao meu querido amigo Mauro Spínola, amigo de muitos e muitos anos. Bom, eu vou fazer uma abordagem desse tema na perspectiva do lugar onde eu trabalho, onde eu pesquiso, que é a área de política, planejamento e gestão em saúde, né? Tenho me dedicado muito, não apenas como gestor do SUS, 9 anos secretário municipal, 2 passagens no Ministério da Saúde lidando com esse tema, mas na perspectiva de quem toma ele como objeto de estudo, né? E é claro que eu não posso deixar de abordar o tema da reconversão no contexto da pandemia, né, de Covid, né, que revelou toda a fragilidade da nossa base da política industrial da saúde, do nosso sistema de ciência e tecnologia e os efeitos do grave desfinanciamento do SUS, do Sistema Único de Saúde. Eu acho que a pandemia acabou revelando também, de um modo muito dramático, que as dimensões economia e saúde estão inexoravelmente vinculadas e que é um grande erro, uma falta de visão, e isso tem sido reproduzido com há bastante tempo, e recentemente de maneira muito expressiva, de uma visão em que explicita uma oposição entre economia e saúde. E aí eu quero retomar um pouco o conceito do complexo econômico industrial de saúde, que teve início nos anos 2000, começou a ser implantado efetivamente a partir de 2010, 2009, né, e que procurava captar um pouco essa relação indissociável, porque o sistema de produção e inovação estão super ligados ao padrão de desenvolvimento e não são acessórios ou um problema, né? Só que a redução da estrutura produtiva brasileira está se demonstrando, agora, em vigência da pandemia de Covid, um verdadeiro desastre, né? Nós estamos tendo a necessidade de importar produtos essenciais, como ventiladores, materiais médicos, esses insumos para testes, quando tiver disponível medicamentos e vacina, né? E é preciso compreender que isso também é uma questão econômica, né? Sabe, eu tenho a impressão de que a gente virou um pedinte no mercado internacional, um mercado marcado pelos interesses, por ganância. Mais de 70 países adotaram práticas protecionistas que impuseram barreiras, impediram acesso, né, aos seus produtos, e é nessas horas que a gente percebe, e aí eu não estou como o Zé Cláudio Terra num serviço, né, de referência, eu estou pensando o Sistema Nacional de Saúde público e privado, né, a gente começa a perceber que nós estamos assentados em pé de barro, né? Nós temos uma frágil capacidade tecnológica produtiva, né, e uma dificuldade imensa para garantir a soberania nacional, né? Então, assim, mesmo para negociar acordos de transferência de tecnologias, com relações comerciais complementares, nós estamos muito débeis, né? Os ventiladores, que apareceu como um tema muito recorrente de grande exposição, para mim é uma ponta do iceberg, que revela, de um lado, a nossa enorme fragilidade de articulação sistêmica, e, de outro, escancara as fragilidades de países como o Brasil tem de enfrentar emergências sanitárias como essa que nós estamos vivendo. Veja, eu estou falando de uma competição trágica, que envolve sequestro de produtos médicos, cancelamento de contrato de produtor por preço externo melhor, falta de acesso a teste. Claro, muito tem a ver com a lógica do financiamento da Emenda Constitucional 95, nos últimos 3 anos, retirou do Sistema Único de Saúde 22 bilhões e meio, né? Isso nos coloca numa situação de muita fragilidade, mas eu quero, antes só vou chegar na reconversão. Assim, não dá para desconhecer a gigantesca dependência tecnológica e produtiva que a gente tem. Veja, hoje a gente importa 94% dos fármacos, 80% dos ventiladores, máscaras N95, luva 90%, máscara simples, de 40% a 50%, com luva, gases, coisas básicas. Ou seja, essa falta de uma base produtiva forte do Brasil, como eu disse, fez a gente ficar de joelho
frente à instabilidade de preço, que disparou máscara cirúrgica 6 vezes, a máscara NR95 3 vezes, vestimenta, né, 2 vezes, e aí mesmo pagando mais, os gestores do SUS e muitos do setor privado não conseguem comprar. Tem a ver também com o aumento do nosso déficit da balança comercial, que nos últimos 25 anos, gente, foi de 4 bilhões de dólares para 20 bilhões. Nos últimos 3 anos, cresceu 17%. Né? Então, assim, por que eu estou colocando tudo isso como minha fala inicial? O Zé Cláudio foi super econômico e eu já me estendi um pouquinho aqui, depois nas próximas eu fico um pouco mais comedido. Né? É porque eu entendo que nós temos que tomar muito cuidado em relação à reconversão industrial. Em particular, pensando sistemicamente, né, para não tomá-la como um modismo. Quando eu começo a perceber que no Brasil não há o que reconverter, ao menos quando a gente pensa os produtos de maior densidade tecnológica, quando a gente pensa a capacidade e que a própria tradição industrial do país está muito fragilizada. Então eu fico pensando o seguinte, para finalizar essa minha intervenção, seria fundamental repensar uma política para o complexo econômico e industrial de saúde que pudesse ser visto como um espaço de formulação, de implementação de políticas públicas pelo Estado, que pudesse articular um sistema nacional de inovação de produção, o próprio Sistema Único de Saúde, o próprio setor privado, para pensar, dentro desta política mais ampla, a reconversão como uma estratégia emergencial prevista na própria política que fosse capaz de responder 3 situações fundamentais. Situações que envolvem necessidades sociais, que não são atendidas necessariamente pela lógica de mercado. Né? Particularmente me refiro aqui aos problemas de saúde negligenciados, que pudesse pensar demandas estratégicas visando a soberania do país. E, em terceiro lugar, situações emergenciais como a que nós estamos vivendo com a pandemia de Covid, que, convenhamos, não será nem a última, né? Não foi nem a primeira e nem será a última. Então, isso exige que o país pense o processo de reconversão como uma estratégia dentro de uma política industrial mais ampla. Bom, deixa eu aproveitar aqui o engate, primeiramente agradecer aí a Fundação Vanzolini, Roberto, é um prazer estar aqui ao lado do Arthur e do Zé Cláudio, e, na verdade, eu tenho 42 anos de indústria automobilística, e nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado com o governo, ou para o governo, assim, prestando serviços de consultoria do ponto de vista de adequação de política industrial, regulação e buscando suportar os programas que foram feitos para adicionar competitividade para o setor. E o que é muito engraçado é que, pelo menos é o que eu sentia isso com muito mais intensidade alguns anos atrás, é quando você falava em indústria automobilística, era o must, a indústria mais desenvolvida do país, responsável por, uns falam 5, outros falam 8 do PIB, e o que eu vi durante esses últimos 120 dias foi o que o impacto, e não estou falando de impacto financeiro, eu estou falando assim, eu vou olhar um pouquinho mais para o lado do que foi feito nas empresas. Estamos falando aí de mais de 30 montadoras, sem falar nas de veículos agrícolas e fora de estrada. Estamos falando em 500 autopeças reconhecidas pelo sindicato. E o que a gente viu foi, como o Arthur falou, assim, quando a gente piscou o olho, nenhum plano, provavelmente nenhum plano no mundo, tinha a menor ideia de como agir no dia seguinte, quando se decretou a pandemia, e para tudo, todo mundo aponta o grande problema de caixa que foi gerado no setor, vamos falar assim, mas esse é um problema que eu entendo que as gerações futuras vão ter que arcar com ele, porque não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. O que está sendo feito é uma dívida impagável, que vai ter que ser alongada por
algumas dezenas de anos se a gente quiser não destruir metade do planeta, vamos falar assim. Mas essa indústria teve uma capacidade de tomar conta das pessoas e, num primeiro momento, e se reorganizar do ponto de vista do que fazer, foi bastante interessante. A USP trabalhou pesadamente, a Poli, em gerar novos produtos, respiradores, vamos dizer assim, e as montadoras de autopeças fizeram o mesmo. Mas, assim, a capacidade, eu digo muito, depois de uma experiência de 40 anos, assim, internacional, eu conheço todos os maiores mercados do mundo, as fábricas, em suma. Mas a capacidade da gente de se sobrepor a situações como a gente está vendo, e conversando com amigos da Alemanha, dos Estados Unidos, do próprio Japão, eu entendo que a gente deveria usar melhor assim, a capacidade das pessoas no Brasil. Nós estamos acostumados a viver momentos de alternância de ótimos momentos de mercado, uma destruição total do valor do mercado no momento seguinte, crises infinitas aí. Mas, do ponto de vista de reconversão, o que eu imagino nessa indústria que já foi considerada uma indústria de ponta, e que não é mais, em função de tudo que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos, vamos dizer assim, o Brasil, ele, talvez como uma grande maioria dos setores de produção, houve uma total desconstrução do parque produtivo quando você olha para a indústria de autopeça que suporta a montadora. Se não tiver um parafuso, você não monta automóvel, né? E o que a gente viu ao longo desses anos é a consequência daquilo que o Arthur falou, de que a hora que você precisa de uma determinada coisa, você não tem. Por quê? Porque uma grande, imensa quantidade de componentes do automóvel extremamente simples foram transferidos para países de menor custo, não por decisão do Brasil, foi por decisão do headquarter das montadoras que, nesse momento, e talvez isso seja a história do Brasil, o Brasil não tem uma empresa nacional. Então, as decisões tomadas em função do que vai acontecer no Brasil, elas são consequência das decisões tomadas em função do que vai acontecer nos grandes mercados. Então, quando a gente fala em reconversão industrial, eu entendo que, para você imaginar que descobriram no meio do caminho, um mês depois da pandemia, que se importava parafuso de roda da China, definitivamente não é nenhuma questão de impacto de custo no automóvel, é uma decisão de sourcing feita em um outro lugar. Então, houve uma desconstrução. Uma montadora, não vou citar nome, mas ela, no final do ano passado, ela desmontou o setor de engenharia dela. Você pegar 40, 50 anos de conhecimento e jogar fora, né? Então, o que acontece? O problema da reconversão no setor no qual eu faço parte, vamos falar assim, é que o que se tem, ou o que se deveria fazer é que a indústria automobilística, ela ficou uma grande, infinita parte dos anos dela sem uma adequação regulatória, né? Nós fomos ter uma primeira regulação de eficiência energética no Brasil em 2012, para ser efetivada em 2017. O Brasil tem hoje, não só mortes por gases tóxicos ou seja o que for emitido do escapamento dos automóveis, você tem 50 mil pessoas que morrem todo ano no Brasil devido a acidente no trânsito, devido a problemas de pulmonares e de câncer, em suma. O Brasil gasta 50 bilhões de reais por ano com problemas de acidentes no trânsito ou de mortes no trânsito devido à parte de emissões. Então, o que eu queria dizer? A reconversão da indústria não é que a gente precisaria reconstruir essa indústria para que ela pudesse sobreviver. Existem algumas áreas de tecnologia que não é o Brasil que não vai ter a capacidade de fazer. Ninguém vai. A parte de eletrônica embarcada, por exemplo. Seja nos Estados Unidos, que está tentando voltar com a indústria para lá, seja nos outros mercados, a China vai dominar e não tem jeito. Agora, o Brasil não pode se dar ao luxo de
por uma decisão muito assim momentânea de sourcing global, importar parafuso de roda. Então, eu estou dando exemplos que são crônicos, mas o que eu queria dizer é o seguinte: a reconversão da indústria automobilística, ela passa por definitivamente ela tem que passar por uma consolidação dos fabricantes que estão no nível de tier mais baixo. Porque você tem 500 autopeças no Brasil, as montadoras têm todo acesso à tecnologia, 70 multinacionais consideradas os sistemistas, eles têm o que você quiser, a hora que você quiser. Eles trazem quando o mercado se mostrar seguro e apto a admitir aquele volume. Mas na indústria automobilística, nós deveríamos ter eu não sei se isso é possível num país que nem o Brasil, mas uma consolidação programada de um setor de empresas. Nós estamos falando aí de 70% das empresas de autopeça no Brasil, que elas vendem o almoço para comer a janta, né, por uma infinidade de problemas. Então, o que eu pude ver, assim, uma reação muito, assim, rápida e boa das indústrias do ponto de vista de tentar sobreviver ao primeiro momento, mas agora, em função dessa alocação externa de 30%, 40% do volume de componentes no Brasil, uma correria e uma corrida à localização, sem uma organização estrutural de política industrial. Então, para mim, o que faz a indústria evoluir é o regulador, é como a regulação é feita em função dos objetivos estratégicos do país. A indústria automobilística não foge disso. E talvez a indústria médica, né, da saúde não fuja disso também. Então, a reconversão vai acontecer de diferentes maneiras em diferentes setores. No setor da indústria automobilística, ela deveria passar por uma inteligência programada e uma reorganização do setor produtivo. Talvez a gente não possa ter mais 350 empresas morrendo, mas talvez 100 que sobrevivam e possam suportar a evolução tecnológica daqui para frente. Falando um pouco também assim das instituições de pesquisas, principalmente as universidades, elas têm contribuído muito com os esforços do combate à Covid-19. E como que essas instituições podem contribuir mais decisivamente na reconversão industrial? O que vocês acham? Pode falar, José Cláudio. Bom, você sabe que eu sou diretor de inovação, né? E todo diretor de inovação ele tem que, por obrigação, ser otimista. Senão você vai fazer o quê? A minha vida é lidar com incerteza, lidar com o desconhecido, com as coisas que vão dar errado, né? Então, assim, logicamente, parte do cenário apresentado pelos colegas aqui é realmente preocupante mesmo, mas eu vou tentar falar um pouco de oportunidade também, porque senão a gente não pode só bater a cabeça na parede, né? Senão é difícil tocar o dia a dia. O que acontece na saúde? Eu vou focar na saúde, que é o setor que eu atuo hoje, né? O setor da saúde está passando por um boom relacionado a alguns aspectos. Primeiro, e aí tem duas grandes tendências, duas grandes macro tendências. Um é o digital e o outro é a genética. Ok? Vou começar pela genética, né? A genética, ela aqui provavelmente tem muito engenheiro, né, que conhece mais a história da redução dos custos do chip, do processamento, da CPU e todo o impacto que teve na automação e assim por diante. A genética, ela passou pelo mesmo processo nos últimos 20 anos. Para você fazer um sequenciamento de DNA, há 20 anos atrás, custava 3 bilhões de dólares. Hoje custa 300 dólares. Então, se abriu uma avenida de possibilidades enorme. Estamos liderando isso daqui? Não estamos. Temos alguma ciência, alguma tecnologia e alguma inovação no Brasil nessa área? Temos. Temos alguns centros de excelência?
Temos. Temos algumas pequenas empresas fazendo tecnologia? Temos. Então, assim, vamos olhar, aqui tem uma avenida. O Brasil vai competir em fármacos, fazendo new drugs, blockbusters. Esse é um jogo que é difícil jogar, porque é um jogo que você, falando em risk management, cada projeto custa 2 bilhões de dólares. O Brasil não vai entrar nesse jogo por muito, muito tempo, até que mude. Você fala em inovação, muda o paradigma tecnológico. Quando o Brasil só pode entrar em produzir drogas novas quando, ao invés de custar 1 a 2 bilhões uma droga nova, inovadora, não uma réplica, um biológico, enfim. Quando houver uma disrupção tecnológica e produzir uma droga nova custe 50 milhões de dólares. Não 1 bi, 2 bi, porque eu estou falando é o que custa as que deram certo, fora as que deram errado. Então, assim, não é um jogo que você entra. Então, vamos lá, tem a genética. A genética está aqui, tem um potencial enorme de disrupção, de melhorar tratamento, medicina personalizada. Vamos olhar para frente, o que a gente pode fazer nessa área. Enfim, eventualmente eu posso gastar um tempo aqui falando de coisas que nós estamos fazendo aqui no Einstein, que acreditamos que outros centros podem fazer, porque, apesar de tudo, o Brasil tem centros de excelência na prática médica, né? O próprio Einstein foi reconhecido como um dos melhores hospitais do mundo, em recente publicação da Newsweek, né? Foi colocado aí como o 38º hospital do mundo, e se fosse um hospital americano, seria entre os 10 melhores dos Estados Unidos. Então, assim, existe potencial, como sempre aqui no Brasil, né? Então, existem alguns centros e toda essa área de terapia celular, genética, enfim, é uma área de expansão. A segunda é a digitalização, né? A digitalização, que é uma área que o Brasil tem uma competência, pelo menos para as necessidades da área da saúde, ele tem uma competência de porte médio no mundo, por tudo que eu vejo. Então, assim, a digitalização hoje... interessante, quando eu entrei na área da saúde, eu tinha uma empresa antes que prestava bastante serviço do setor financeiro. Eu me lembro que eu falava, se o setor de saúde tiver 30% da digitalização que tem o setor bancário, a gente faz uma revolução. Não, na verdade, nem 30%, se a gente tiver 20%. Então, mostra que o Brasil tem um setor financeiro, do ponto de vista de tecnologia e uso de tecnologia digital, sofisticado, funciona, tem empresas de classe mundial, rentáveis. Essa mesma tecnologia, eu me lembro que quando eu montei parte das minhas equipes aqui, eu contratei muita gente que tinha experiência no setor financeiro para trabalhar na área da saúde. O Brasil tem uma competência em software bastante, eu não vou dizer assim, de classe mundial, a gente não vai competir exatamente, diretamente com o Vale do Silício, com a China, mas você tem recursos humanos em massa crítica suficiente para fazer uma transformação do sistema de saúde. Se ele fizer o mínimo que o setor de bancário fez, que é padronização, que é interoperabilidade, enfim, um monte de coisa que a gente sabe fazer, mas até agora não teve a liderança política para fazer. Eu vou só falar desses dois assuntos, o assunto é vasto, etc. Então, assim, não desconsiderando fortemente a opinião de dois grandes especialistas que eu vi antes, vamos olhar para frente, o que dá para a gente fazer? Tem uma terceira que eu posso até colocar, que é a indústria de biotecnologia. No meio dessa pandemia, foi uma área que houve um investimento brutal. Interessante, assim, eu acompanho muito a área de venture capital. Essa não parou, essa continuou crescendo no meio da pandemia. A empresa de base tecnológica recebendo aportes vultuosos. Como é que a gente entra nesse negócio, né? E é uma indústria, comparativamente a fazer fármacos, que é uma indústria que exige um capital muito menor, né? Então, você tem condições aí de fazer biomarcadores, de fazer análises genéticas com um grau que dá para fazer. Além do que, quando a gente olha a publicação científica em Life Science, que era uma dúvida quando eu entrei na área da saúde, o Brasil não é um player insignificativo em termos de publicações científicas. Infelizmente, e eu passei 16 anos na USP, nós temos uma visão muito acadêmica do processo de transformação de conhecimento científico em conhecimento tecnológico. E uma série de barreiras que, na verdade, eu vi que nos últimos 5 anos melhoraram muito. Houve uma série de legislações relativas à propriedade intelectual, a questões de spin-offs, investimentos em empresas de base tecnológica. Ou seja, o que eu estou falando aqui não é muito diferente do que eu vi
em Tel Aviv, do que eu vi em Boston, do que eu vi em Oxford, do que eu vi em São Francisco, em torno de base de grandes universidades que produzem cientistas com boa formação, temos um potencial de criar um novo paradigma e competir em novas indústrias. Então, para mim, as três grandes indústrias aqui, as três grandes áreas do futuro da saúde são toda a parte de genética, a área de digitalização associada à inteligência artificial e a parte de biotecnologia. Temos enormes desafios na saúde. Assim, eu falo assim, como diretor de inovação, eu vejo uma alegria trabalhar num lugar que tem problema, porque daí você pode inovar o tempo todo. Então, os problemas são esses. Então, você começa a trabalhar na saúde, é uma lista de 1000 problemas. Vamos atacar onde, daí parte do meu trabalho lá no Einstein, descobrir onde que a gente consegue fazer alguma diferença e consegue assim. Eu me lembro que eu fui visitar a Mayo Clinic e a Cleveland Clinic, que são gigantes, né? O Johns Hopkins também nos Estados Unidos, são gigantes complexos de produção de conhecimento científico, de startups, de inovação, de patente. Bom, eu poderia ir para lá e falar assim, que droga. Mas a pergunta é, como é que eu chego próximo dele? Logicamente, eu estou falando de um micro segmento aqui, na verdade, né? Mas é possível você criar, com todas as dificuldades que a gente tem, novos polos, como foram criados lá em torno da indústria aeroespacial, que tem enfrenta suas dificuldades nesse momento. Mas eu acho que a saúde também precisa escolher seus nichos, escolher nichos olhando o futuro, onde a relação de investimento e retorno é adequada. E eu diria que esses são os 3 grandes áreas que é possível imaginar que a gente consiga fazer alguma coisa com os recursos escassos, com os desafios de financiamento do setor público e assim por diante. E aí, até para falar assim do lado positivo, eu invisto bastante, por exemplo, em startups da área de saúde. Sou responsável, já fiz 25 investimentos pelo Einstein em startups de saúde nos últimos anos. Um dos grandes parceiros que a gente tem é a FAPESP. A FAPESP é uma instituição de classe mundial que tem trabalhado com a gente apoiando empresas de base tecnológica. Então, assim, é o Einstein investindo, a FAPESP, mas só nós não daria conta. Daí o que acontece? Começou a entrar capital de risco como nunca entrou nesse país. Então, assim, se você olhar o que é o capital de risco hoje na área da saúde, há 5 anos atrás ele era 0. Hoje é muito mais, é 1000% a mais. Então, parte dessas empresas nascentes de base tecnológica que a gente tem investido, né, de microbioma, de genética, de farmacogenética, tipicamente tem o capital, pelo menos das que a gente investe, o capital de um investidor estratégico como Einstein, tem capital da FINEP, tem capital da FAPESP e tem capital de Venture Capital, que é importante e é extremamente importante para competir em bases tecnológicas no futuro. Todos os lugares no mundo que estão na fronteira de transformação, eles utilizam essas várias fontes de financiamento. Capital de grandes empresas, que são os corporate ventures, o capital de agências governamentais nos vários modelos que apoiam essas empresas de base tecnológica e venture capital. Venture capital é essencial, o Brasil só criou essa indústria há 10 anos. Então, de novo, sendo otimista, há 10 anos atrás não existia indústria de venture capital no país. Hoje é uma indústria relevante. O ano passado ela investiu 3 bilhões de dólares. Alguém vai dizer, não, mas criaram um iFood, que é só um aplicativo. Não. Isso tem a ver com a maturidade, porque o venture capital entra primeiro em coisas com baixo risco tecnológico, onde é mais questão de modelo de negócio, e aos poucos, eu vi de 1 ano para cá, de 2 anos para cá, esse mesmo capital, e capital de risco que é fundamental, não se fala em transformação profunda, em modelos sofisticados de inovação, de investimento, sem capital de risco. O governo, em nenhum lugar do mundo, vai bancar isso sozinho. É tripartite, é quatropartite, enfim. Eu acho que a gente tem algumas coisas boas e a gente tem que, ou seja, escolher alguns pratos e ir com tudo para cima desses pratos. O meu trabalho no dia a dia, logicamente, de um conceito, de um contorno muito menor, de uma instituição que é relevante no cenário nacional, no cenário internacional, escolhemos alguns nichos. E é lá que a gente investe e coloca a nossa energia. O Brasil tem que fazer a mesma coisa. Escolher
em nível muito mais macro, de políticas econômicas, políticas industriais, tecnológicas, escolher nichos, juntar capitais e aí ir atrás dessas coisas. Não dá para ir atrás de tudo. Eu não consigo falar de toda a cadeia, não consigo falar da indústria automobilística, embora já tenha trabalhado em algum momento nessas indústrias. Bom, acho que é a segunda parte aí da minha contribuição. E falando um pouco até disso que você estava dizendo, de investir, de inovar, a PoliUSP produziu respiradores de baixo custo, que foram aprovados, né, após algumas boas dificuldades de regulamentação. E aí, pensando nisso, eu queria saber qual tem sido o papel das entidades reguladoras nesse sentido e como elas podem ajudar ou atrapalhar. Portanto, para mim? Pode ser o Arthur. Cheguei. Então, olha, eu vejo um pouco essa questão que você apresenta no contexto do que eu vinha desenvolvendo um pouco antes, né? Se a gente considera que o país hoje não tem uma política industrial para o complexo econômico industrial da saúde, né, fica muito difícil fazer com que o marco regulatório seja explícito para o ambiente de negócios, né, e que o conjunto de agências reguladoras consigam compreender a magnitude de determinadas iniciativas como essa que a Escola Politécnica teve e que deveria ter recebido a máxima prioridade. Veja, quando dirigi o Ministério da Saúde, eu pude conduzir e fazer uma reorganização da política de desenvolvimento produtivo. A partir de um processo que envolvia a discussão do conjunto de órgãos regulatórios, não apenas ministérios, mas que procurava colocar na mesa o INPI, a Anvisa, órgãos de fomento, não só o BNDES, mas outras instituições, em que se trazia o setor privado fortemente para essa discussão, né, se caracterizava um conjunto de prioridades, né? Então, assim, num momento trágico como a gente vive, não ter conseguido obter guarida para a apreciação em regime de prioridade é uma expressão muito clara. E vejam, se constitui um conjunto de barreiras, né, regulatórias que são incrivelmente quase que proibitivas para o avanço desse ambiente de inovação no país. Desde o INPI, passa pela Anvisa, tem o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, uma vez desenvolvido, registrado tal, tem os problemas da assimilação da incorporação, seja pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso do setor privado, saúde suplementar, seja pela Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, no caso do Sistema Único de Saúde. Então, nós construímos um conjunto de elementos que são extremamente desafiadores, mas aí eu acho que ele tem a ver com algumas questões que também são decisivas. A ausência dessa articulação sistêmica, dessa política para o complexo econômico e industrial é a primeira delas. Mas eu acho que assim, a gente tem por característica que considerar algumas questões que são desafiadoras para a área da saúde. Veja, eu quero voltar de novo no contexto da pandemia, porque me parece que é difícil a gente perder a oportunidade de analisar um evento que é tão marcador, né, para as mudanças que o mundo... Porque ele escancara uma série de problemas. Nunca a gente viu uma reconversão das pesquisas nas universidades em âmbito mundial com uma velocidade tão impressionante. E eu não estou me referindo só na minha área da saúde, não. A gente tem produção intelectual em questões de semanas. As linhas de pesquisa, né, foram redirecionadas, os objetos de investigação, né, e é claro que isso, né, tem uma dimensão da emergência de uma crise mundial, planetária e tal, mas tem também a resposta a uma capacidade de investimento que é profundamente indutora. À medida em que FAPESP, CNPq, as outras agências de fomento foram abrindo as linhas de financiamento, abrindo os editais, os laboratórios, seja das áreas básicas, seja das áreas clínicas, seja das diferentes áreas, né, foram produzindo respostas. E a quantidade de pesquisas que nós temos hoje, nesse momento, é uma coisa impressionante no país.
tem uma produção que vai deixar um saldo muito significativo. Agora, também é preciso considerar um elemento, né, e eu acho interessante discutir isso com vocês, né, que são de diferentes áreas, que é uma característica muito peculiar da área da saúde. Inovação de tecnologia em saúde, marcadamente, não se trata de inovação substitutiva. Ela tem um caráter fundamentalmente incremental e acumulativa, que traz uma dimensão desafiadora do que diz respeito à sustentabilidade. E aí, é claro que eu não estou me referindo novamente, como a experiência do Derek, que está ali num serviço de referência, né? Eu estou me referindo aos sistemas nacionais de saúde, né? Eu não estou me referindo exclusivamente ao SUS, mas ao NHS, a outros sistemas. Quer dizer, a discussão sobre a sustentabilidade é uma questão essencial que se coloca quando se pensa as questões. Então, muitas vezes, os problemas regulatórios estão colocados dessa perspectiva, né? Então, assim, não basta repensar a política industrial para ela ser sistêmica, para ela conseguir articular diferentes indústrias como a farma, a biotech, a indústria de equipamentos, de materiais médicos, de articular o setor de serviços que está diretamente colocado, de colocar o Estado, que tem um poder de compra pública que é fenomenal do ponto de vista de indutor do desenvolvimento tecnológico, científico e da inovação, articular as próprias universidades e centros de pesquisa, né? Eu acho assim, eu fico pensando alguns elementos que vão escapando da nossa análise. 60% do nosso déficit comercial hoje é com a Europa e com os Estados Unidos, e não com a China, né? Porque a Europa e os Estados Unidos, embora tenham um volume menor de produtos, são exatamente aqueles que têm maior conteúdo tecnológico. 88% das patentes de coisas que nós usamos na área da saúde hoje foram originadas em 10 países. Se nós não tivermos capacidade de entrar nesse seleto grupo, né, a gente não tem capacidade de pensar, né, numa mudança de patamar, né? Então, eu fico pensando, olha, nós temos, pensando o PIB, o setor saúde mobiliza hoje 9% do PIB. Só 4% é recurso público. 5% é privado para 45 milhões de pessoas. Ainda que 170 milhões dependam exclusivamente do SUS, e desses 45, uma parte se utilizem de ofertas do sistema de saúde. Por exemplo, medicamentos de alto custo, transplantes, vacinas e etc. Olha o potencial de recursos que nós temos se a gente pensar a política de saúde, né, como uma política fortemente alicerçada no desenvolvimento econômico do país. Agora, para isso, é preciso repensar uma realidade, assentar os dois pés, né, no mundo que nós estamos vivendo. Hoje, somando o que estados, municípios e a União alocaram no ano passado em saúde, não vou nem dar os dados desse ano, porque esse ano a Covid bagunçou o gasto público. Vou pegar o ano do ano passado, né? Nós, as 3 esferas de governo, colocaram o equivalente a R$ 3,88 por habitante dia. Eu vou repetir, porque esse volume, só para lembrar, é menor do que um café expresso. É menor do que uma passagem de ônibus ou de metrô em São Paulo. R$ 3,88 por dia foi o volume de recursos que nós contamos para fazer da vacina ao transplante, inclusive a inovação tecnológica, as aquisições tecnológicas e assim por diante. Ainda que seja um setor que envolve 15 milhões de empregos, 7 milhões diretos, 8 milhões indiretos, e que é responsável, vejam, por 30% da pesquisa nacional. Isso é que é inacreditável, né? Então, eu fico pensando o seguinte, como é que a gente pode... Esse exemplo da Poli é um exemplo fantástico. Como num curto espaço de tempo, se é capaz de enfrentar um problema nacional e produzir resposta. Nós estamos tendo hoje a falta de fármaco para induzir a intubação. Nos hospitais públicos do país, as pessoas não estão podendo ser intubadas porque não tem o medicamento que anestesia para poder intubar. Assim como faltou mais. Em nenhum lugar do mundo, gente, se perdeu tanto médico e enfermeiro por falta de máscara, por face shield, por equipamentos, que qualquer reconversão de uma indústria têxtil de plástico daria conta de garantir soberania nacional. Mas o nosso desafio é dar conta disso e pensar ao mesmo tempo
como é que a gente entra na quarta revolução industrial. Como é que a gente entra, e eu concordo com o Terra, como é que a gente trabalha com o desenvolvimento das novas tecnologias digitais? Como é que a gente envolve inteligência artificial? Como é que a gente usa e dá tratamento para grandes bancos de bases de dados? Como é que nós vamos lidar com tecnologia de impressão em 3D? Com todo o conhecimento da genética, incluindo edição genética. E a fusão disso com o mundo digital que está aí. Tá? Entre várias outras transformações que nos desafiam. O Brasil tem plataforma tecnológica para isso? O Brasil tem capacidade de disputar esse espaço? Ou nós estamos afadados a ser o país que, em contexto de crise, vê a sua população morrer na fila porque não conseguiu produzir um respirador ou porque faltou máscara? Ou porque faltou teste? Eu vou voltar aqui com o exemplo do teste para fechar, com o exemplo dos testes, porque é muito interessante. Né? Biologia molecular. Olha só o que significa a falta de articulação. O diagnóstico de Covid se faz com um exame chamado RT-PCR, um exame de biologia molecular. A nossa capacidade foi desmontada ao longo dos últimos anos por desfinanciamento dos nossos laboratórios públicos. Aqui no caso de São Paulo, nosso laboratório público é o Instituto Adolfo Lutz. Cada estado tem um, compõe uma rede de laboratórios centrais de saúde pública. Né? Nós tínhamos uma capacidade, em março, de fazer 6.700 exames por dia. 6.700. O governo não fez investimento, não tomou as medidas que tinham que tomar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até agora. Nós agora conseguimos elevar a capacidade para 14.500 exames de PCR por dia. Vejam, a nossa necessidade é de 70 mil por dia. E é por isso que o Brasil lida com a pandemia no escuro. Todo o nosso processo é semi-automatizado. A hora falta insumo para fazer extração do RNA, ora falta insumo para fazer leitura, né, a codificação do RNA. Mas nesta brincadeira, milhares de vidas estão sendo perdidas porque não temos capacidade de testar, isolar, que foi a estratégia que o mundo inteiro usou. Uma máquina automatizada faz 3.000 exames por dia. Uma máquina automatizada em cada um dos estados colocaria a gente com uma plena capacidade de resposta. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, para finalizar, né, é que pensar essa relação entre o processo de desenvolvimento industrial e de inovação tem que estar fortemente vinculado não apenas a uma perspectiva de mercado, mas uma capacidade de atender às necessidades de um país de 212 milhões de habitantes que não pode ficar de joelhos nas condições que nós estamos vivendo. Nessa perspectiva, eu não consigo pensar nem inovação, nem desenvolvimento tecnológico desarticulado desse conjunto de desafios que nós temos. Vou dar um dado para vocês, que eu acho que é decisivo para a gente pensar o que eu estou colocando como esse desafio de pensar economia e saúde junto. No século passado, nós vivemos 2 pandemias. Durante o século inteiro. Gripe espanhola e depois, 1953, uma epidemia de coronavírus. Neste século, em 2 décadas, nós já tivemos 5. E se tem uma certeza que nós, da área da saúde, temos, é que virão outras. Além da Covid-19. Portanto, acho que assim, é decisivo pensar, eu fico imaginando vocês que estão lidando com outras cadeias produtivas, né, qual é o grau de incerteza que esse cenário sanitário nos colocou. E se a gente pensar que a política industrial para o complexo econômico e industrial da saúde está intimamente relacionado com as outras cadeias produtivas, com o próprio desenvolvimento e a segurança do país, a própria soberania. Então, eu acho que, às vezes, a gente descola um pouco exatamente por não considerar esse conjunto de desafios que estão nos colocados. Bom, senhor, deixa eu passar um pouquinho a visão que eu tenho. A pergunta é sobre como a universidade pode contribuir. E no caso do setor em que eu atuo, eu diria que, globalmente falando, a indústria nunca esperou passar por um momento pelo qual ela está passando nos últimos, vamos falar mais acentuadamente, nos últimos 5 anos.
Uma indústria que sempre controlou todo o processo produtivo, a vida inteira. Ela fazia um carro sabendo que iria ter um facelift em 3 anos, mais uma mudança em 4, até ter um novo carro lá em 10, 12 anos. E o que eu tenho ouvido, isso para falar um pouquinho para vocês da área de saúde, é que uma considerável quantidade de evolução ou de aceleração da evolução desses movimentos vai ser retardada em função do que os mercados estão entendendo que vai ser transferido para a saúde no mundo inteiro, não é só no Brasil que precisa. Então, na Alemanha vai ser a mesma coisa. Se o cara tiver que botar lá uma certa quantidade de euros numa linha de abastecimento de carro elétrico onde não tem, ou investir na saúde, ele vai pôr dinheiro na saúde nesse momento. É o que a sociedade vai pedir. Como é que eu posso não impedir que uma situação dessa aconteça novamente, mas como é que eu, com a informação que eu tenho, eu posso tentar me melhor preparar para novas situações que vão ocorrer. Então, a minha indústria, a indústria automobilística, no caso, ela, nos últimos, vamos falar, entre 5 e 10 anos, ela recebeu um impacto absurdo de movimentos. Então, primeiro é o movimento da conectividade, depois veio o movimento da mobilidade sob demanda, aí vem a eletrificação do sistema de propulsão e caminha para um futuro você ter uma automação mais embarcada no automóvel. E como é que ela conviveu com isso? E aí eu vou atacar um pouquinho o problema do link com a universidade. A indústria automobilística foi uma indústria que sempre, seja na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, ela usou a rede de universidade para poder fazer desenvolvimento. E nesse momento que nós estamos falando, ela migrou para startup, porque ela não tinha o dinheiro. A indústria automobilística no mundo não tem o dinheiro necessário para atacar todos esses movimentos. Então, o que ela fez? As startups começaram a pipocar em todo quanto é lado e ela foi usando as startups como centro de tecnologia para elas. Então, se você pegar um exemplo em Detroit, por exemplo, a Universidade de Ann Arbor, a Universidade de Michigan, tem lá uma cidade montada para onde automóveis, veículos autônomos podem caminhar e criar o ambiente necessário para isso no futuro. Quer dizer, ela foi uma aliada eterna da indústria automobilística, como isso aconteceu em Berlim, no Japão, em Tóquio, por exemplo. Mas no Brasil, eu sinto o seguinte, nós nunca fomos os donos da inovação, vamos falar assim, a não ser naquilo que era o formato de produção. Então, eu sinto que a universidade, não que ela tenha ficado longe, mas a relação indústria-universidade ficou muito ligada a pessoas e não à instituição. O que, no meu modo de entender, criou uma distância, porque quem trabalha com as pessoas que mais prontas estavam ou preparadas estavam, tratam com pessoas e não com a universidade como instituição que pode ajudar. Mas a nossa evolução nesse setor industrial, como em alguns outros que eu conheço, é que nós não vamos, provavelmente, em função do tamanho, essa indústria precisa de escala. O Brasil tem uma escala extremamente baixa para uma indústria automobilística. Ninguém entende como 17 montadoras podem estar sobrevivendo no mercado de 2 milhões de automóveis esse ano, esperamos. Então, em função dessa escala, o que nós vamos ser, e sempre fomos bons, é em desenvolver e adaptar a tecnologia ao mercado que a gente está. Mas esses últimos anos nos mostrou que, definitivamente, o que estava na mão da indústria foi para a mão do consumidor. Então, nós estamos tendo que acelerar isso também. E aí tem uma oportunidade de poder, provavelmente, trabalhar mais com a instituição de ensino como o apoiador do desenvolvimento tecnológico, vamos falar. Mas eu sinto que no passado ficou muito ligado não à instituição e mais a pessoas. Mas, só para concluir, eu imagino que a gente, no Brasil, tem um problema sério. Porque nenhuma indústria consegue fazer a evolução que a gente vê em vários setores sozinha. Você precisa, no mínimo, de um direcionamento e de um suporte do Estado. Eu não estou falando aqui em subsídio, eu não estou falando, talvez nem dinheiro seja o problema, mas
qual é o norte que eu tenho que seguir e o que eu vou usar de potencialidade que o Brasil tenha, seja em capacidade de pessoas, seja em capacidades e capabilidades que o Brasil tenha do ponto de vista de recurso. Né? Não estou falando nem monetário, mas recurso. Né? Então, eu acredito que o Brasil tem um espaço a evoluir e nós somos extremamente responsáveis por isso, que eu entendo que a gente precisa, difícil de falar, mas que nem o Zé Cláudio falou, eu sou um otimista por natureza. Nós temos que sair da história de ser país para virar uma nação, porque a nação é a única que olha para a sociedade e trabalha em benefício da sociedade. E a minha indústria e a saúde, então, não precisa ser muito expert para imaginar o quanto é necessário que ela pense no cidadão para poder tomar conta dele. Mas a gente precisa mudar a forma como o norte do país é orientado e trabalhar mais a ligação econômica da indústria ou do setor, como vocês estão falando, da indústria da medicina, vamos falar assim, dentro de um norte onde você definitivamente tenha claro que é melhor você fazer pouco naquilo que você possa ter core competence do que tentar fazer tudo que você não vai conseguir fazer nunca. Né? Vamos olhar o agronegócio no Brasil. O agronegócio no Brasil recebe um suporte, sempre recebeu muito suporte do ponto de vista de suporte financeiro do governo, mas se ele tivesse esperado se desenvolver com o suporte do governo, nós não estaríamos onde estamos hoje. Nós somos líder em 7 commodities no mundo, produzimos a grande maioria delas com uma tecnologia embarcada na agricultura absurda em termos de evolução, e muito disso aconteceu por problemas que a falta do dinheiro do governo causou. Então, tem que se virar. E daqui para frente, eu entendo que a reconversão, e na minha indústria, o que se fala sempre, nós estamos migrando para a indústria 4.0, entendo que no meu setor, eu tenho talvez 3 ou 4 mãos dentro de 500 empresas que podem implementar a indústria 4.0 amanhã cedo. Mas a gestão está abaixo de 2.0. E aí, o que acontece? A digitalização da manufatura, ela não pode estar desvinculada da cadeia que vem atrás dela e principalmente do mercado. Porque se eu produzir sem ter link hoje com o mercado, veja o Brasil. O Brasil tem uma lei que proíbe a venda de automóvel a não ser via uma concessionária, que é a Lei Ferrari. É uma lei de 1979. É uma lei extremamente antiga que tem que ser renovada. Então, você não pode comprar um carro por internet. Veja o que aconteceu nos últimos 3 meses. O processo de digitalização da venda, ele acelerou. Nós ganhamos 5, 6 anos nessa brincadeira. Por quê? Ou faz, ou faz. Não tem outra alternativa. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, voltando para a história da universidade, eu acredito que existe uma carência absurda de link da minha indústria com a universidade. O link que existe é muito pequeno, poderia ser muito maior, e tirando a parte de biocombustível, que eu acredito que tem uma evolução muito alta, a gente deveria fazer algo do ponto de vista de mostrar o norte, dizendo o seguinte, ó, uma parte desse norte tem que estar ligado a você incentivar esse link com a academia de uma maneira muito mais equilibrada. E pensando, né, fazendo aí um apanhado mais ou menos do que foi comentado, queria, se vocês têm exemplos ou têm exemplos, né, de países que conseguiram reconverter de forma satisfatória a sua indústria para o combate à Covid, o que eles fizeram e quem são e quais são esses países? Pode ir, José Cláudio, para finalizar. Acho que você está no mudo, José Cláudio. Bom, falando em países, eu não sou especialista em políticas públicas, né?
mas parte da minha curiosidade intelectual é visitar e entender modelos. E, então, assim, o Brasil tem um sistema misto, né? Que parte SUS, parte privado, parte se espelha nos Estados Unidos, parte se espelha na Inglaterra, né? Então, e aí, o que acontece? Então, a gente fica aí nessa dicotomia público-privado, público-privado. Na verdade, o que eu tenho visto de bom no mundo não é essa dicotomia. Inclusive, porque eu vou dizer assim, a palavra assim, que eu vou até falar assim, com medo que alguns colegas da área de saúde que estejam presentes aqui me olhem com certo viés. Quando eu cheguei na área da saúde, eu descobri que existia muros incríveis. E eu vou dizer assim, 90% do meu trabalho é quebrar muros. Existem muros entre o setor público e o setor privado, entre farmacêuticas multinacionais e players nacionais, entre startups e grandes empresas, entre universidades e empresas. E, na verdade, é assim, né? Então, mesmo num contexto como o nosso, que é público e privado, tem um monte de coisa. Eu acredito, assim, a inovação, por tudo que eu aprendi, e tudo passa, assim, a transformação, ela passa por a gente ter uma capacidade, usando um termo antigo dos debatedores de políticas públicas, da FEA, quando eu estudei lá, desenvolvimento autóctone de tecnologia, né? Coisas dessa natureza. Passa por clusters e ecossistemas muito, muito sofisticados, e a palavra ecossistema as pessoas não entendem de maneira geral. Ecossistema é um sistema de inter-relações complexas, que não são determinadas apenas por macropolíticas, mas por interações constantes entre vários atores, por um mindset, é quase uma palavra mindset. E eu vou citar alguns casos, logicamente são alguns casos menores. Eu morei 5 anos no Canadá, que é saúde pública, que segue o modelo canadense. Se você for para Israel, o setor lá tem saúde pública. Todo mundo tem direito Só que todo o sistema é gerido por 4 grandes instituições privadas que prestam serviço ao setor público. Na Holanda, a mesma coisa. Só que o que você nota em vários lugares do mundo, e onde as coisas realmente acontecem, é que se aprende a criar a palavra ecossistema. Ecossistema é uma palavra das mais difíceis. Todo mundo fala relação, universidade, empresa. Não é só isso. Não é só isso. E eu ainda acho, o pessoal na universidade gosta muito do triple hélice, né? Triple hélice, como se fosse 3 flechas. Na verdade, são milhões de micro-relações entre multinacional. Se você vai na Inglaterra, em Israel, a Intel estabeleceu os laboratórios mais sofisticados que ela tem no mundo de desenvolvimento em Israel, em Tel Aviv. Por quê? É uma empresa da Califórnia. Então, assim, eu acho que as pessoas, quando começam a entender ecossistemas, primeiro elas criam, vou defender tal setor. É a universidade, é a grande empresa, é a multinacional, é a empresa nacional, Na verdade, assim, os lugares que eu vou, que eu vejo tecnologia e inovação vicejar com vigor, tem o setor público nas 3 esferas, federal, estadual, municipal, tem multinacional, tem empresa local, tem um monte de startup, é um fenômeno mundial, tem uma indústria de venture capital sofisticada, atuante, que compra risco, tem estudantes, tem logicamente médicos, tem faculdade de medicina, tem instituto de pesquisa, e essas inter-relações, elas funcionam. Assim, é difícil até, a gente aqui dá uma longa conversa, né, mas como funcionar. E parece uma coisa óbvia, mas se alguém quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz no Einstein, nos últimos 6 anos, o que a gente foi, vocês entrarem lá no nosso site, o que a gente faz? O nosso objetivo é fomentar um ecossistema de inovação em saúde, não é desenvolver soluções para o Einstein. Só a partir dessa lógica,
não é que a gente, lá no Einstein, a gente tem que fazer parcerias com as multinacionais, tem que fazer parceria com a AstraZeneca, com a Pfizer, mas também com a Eli Lilly, com a Libes, com a Axê, a gente tem que falar com todo mundo, a gente tem que falar com a Magnamed, alguém falou a gente trabalhou muito com a Magnamed, fizemos co-desenvolvimento tecnológico com a Magnamed, fizemos parcerias tecnológicas com a Genômica, que é uma empresa de base de genética lá do polo de Recife. Essa lógica, sinceramente, há 6 anos atrás, era inexistente em torno do Einstein. Parte do meu trabalho e da liderança do Einstein é montar esse ecossistema. E um sistema parrudo, vibrante, com inter-relações o tempo todo. Então, assim, é difícil resolver o problema do Brasil, mas a gente precisa, porque a tecnologia, a gente pode falar de outros problemas da saúde, mas a tecnologia, ela nasce a partir de ecossistemas vibrantes. Eu nunca vi ela não nasce isoladamente numa cidade ou num bairro isolado do mundo. Os sistemas são complexos. Isso daqui é a teoria da complexidade. E, mais ainda, parte dos insights e parte da inovação nasce você juntar dinheiros, juntar dinheiro público, juntar em dinheiro privado, juntar em dinheiro de capital de risco. Não dá para ser um ou outro. E isso é um dos grandes desafios do jogo competitivo da inovação. É um jogo do E. E para isso, precisa, logicamente, de visionários e de gente que vai fazer isso em várias esferas. Na esfera federal, na esfera estadual, na esfera local, nas universidades. Mas o Brasil é um Brasil de territórios. As pessoas... Não, eu sou contra a multinacional. Ah, porque a universidade é muito lenta, é muito burocrática. Ah, não, porque a empresa só quer o lucro. Ah, porque a multinacional quer explorar os pacientes aqui, fazer... Enfim, o que eu mais enxerguei na área da saúde, preconceitos de toda ordem, todo mundo julgando o outro lado. Então, assim, é um desafio montar ecossistema. Um dos poucos lugares no Brasil que se criou um ecossistema foi em São José dos Campos. E apesar de todos os sofrimentos atuais da Embraer, tem um ecossistema lá. Tem uma cadeia de fornecedores. Em algum momento foi criado um ecossistema lá no ABC, na indústria automobilística. Em Minas Gerais, tem alguns ecossistemas. Logicamente, a universidade tem papel. Eu acredito muito em ecossistemas. Ecossistemas é o futuro do planeta, na verdade. Até ampliando um pouco a história, né, assim, a sustentabilidade, a gente conviver com a natureza, preservar as próximas gerações. Essa é uma visão sistêmica que não é trivial, não depende apenas de congresso. A nossa visão no Einstein não é trabalhar, não é depender do governo. Não é porque a gente é uma instituição, alguém vai dizer, não, o Einstein é uma instituição rica, de referência. Não, porque a gente acha que o nosso papel é fazer as conexões. Nós trabalhamos com todos os partidos, nos níveis federal, estadual e municipal. Trabalhamos o Hospital do Boimirim, não sei, muita gente não sabe aqui. Isso é importante. Hoje, o Einstein tem mais leitos administrados no setor público do que no setor privado. Nós temos 3 hospitais, o maior hospital público da cidade de São Paulo que combateu o Covid foi o Boimirim, que chegou a ter quase 400 leitos de UTI. Que isso é uma barbaridade. Não sei, alguns profissionais aqui são da saúde, mas foi feita uma reconversão enorme. E é setor público. E é um hospital de excelência administrado pelo Einstein, com recursos públicos. Né? Então, assim, eu acho que a história é do E. É do E, do E, do E, do E. Assim, eu acho que a gente precisa de líderes. Eu não posso falar, eu não sou um político, não me envolvo nessas coisas, mas eu acho que de inovação, eu acho que eu entendo um pouco. E de inovação, para mim, é o E. E não é o jovem e não é o velho. É o jovem e o experiente. Assim, o E é a grande diferença que faz os grandes ecossistemas do mundo vicejarem. Eu não tenho dúvida absoluta desse assunto. Esse é um assunto que, por acaso, faz 30 anos que eu pesquiso e trabalho em cima disso. O E é fundamental. E aí, acho que como é que a gente faz isso nas várias esferas? Não é esperar o governo federal. O governo federal vai mudar, daqui a 3 anos vai mudar outro, enfim.
Às vezes é o federal, às vezes é o estadual, é o E. Como que a gente cria líderes para fazer essas conexões nas várias esferas? E essa mentalidade, o mindset, é um mindset de colaboração. Eu acho que cada líder aqui que lidera a saúde tinha que fazer estágios nos principais centros do mundo que criam tecnologia em saúde, entender essa dinâmica de inter-relações. Ela é pessoal, como lembrou o Paulo. Sim, é pessoal. Os bons projetos que eu tenho com a Poli na área de desenvolvimento, de tecnologia e inovação, foram pessoais, foram relações pessoais. Conheço muita gente, fiquei 16 anos na USP. Mas não é só isso. É pessoal, é institucional, enfim, é o E. Para mim, o E é fundamental. Talvez seja um pouco retórico isso, mas eu acho que, assim, não é só o país. Eu acho que cada líder empresarial pode fazer diferença. E cada líder municipal pode fazer uma diferença. O jogo é muito complexo, né? E mesmo em países que têm uma indústria da saúde, ou um setor, não indústria, mas um setor de saúde totalmente público, como o Canadá, visitem Toronto. Tem uma instituição chamada Mars lá, do planeta Marte. É um dos complexos mais sofisticados que eu vi, que envolve. Tem até o Facebook lá no meio do. Eu não sei exatamente porquê, mas está até o Facebook no meio lá de um complexo da saúde. Então, e lá tem os grandes hospitais de Toronto, que é um dos grandes centros a Universidade de Toronto, que é uma das consideradas as melhores universidades do mundo. Tem McMaster, que é um centro de inteligência artificial. Tem indústria privada, tem startup e é uma saúde pública, 100% pública. Tem fundos públicos, fundos do governo do Canadá, estaduais, federais e privados. Essa é uma lógica de tecido denso de criação de conhecimento e tecnologia que a gente precisa pipocar em São Paulo, em Campinas, em Ribeirão Preto, em Presidente Prudente, em Brasília, em João Pessoa, em Fortaleza, em Recife. A gente precisa de polos dessa natureza, com tecidos muito bem criados. O Porto Digital é um bom exemplo para o país. Tem algumas coisas, inclusive, da área de saúde lá. O Porto Digital exporta tecnologia no meio de Pernambuco, que é um estado relativamente pobre. Então, assim, como é que a gente, em Porto Alegre, tem um bom complexo da área da saúde? Tem um moinho de ventos, tem o Hospital de Clínicas, tem a PUC, tem a Santa Casa, e eles montaram um grande consórcio para criar um grande parque lá na região do Vale dos Sinos. Então, assim, eu acho que são essas micro-regiões e esse adensamento de relações que vai fazer diferença. E eu não consigo imaginar o governo federal dizendo que lá no Vale dos Sinos vai ser criada uma política específica. Logicamente ajuda, ter um framework legal em cima, no nível federal, ajuda. Mas o adensamento dessas micro-regiões entre os vários atores, para mim, é fundamental. A competição é no nível federal, mas é no nível local também, no nível das inter-relações. Isso daqui envolve uma liderança de gestão. Alguém falou aqui gestão 2.0. A gente precisa de líderes com uma gestão 5.0, 6.0, entender como funciona o mundo, a velocidade das interconexões. E mais ainda, quando você faz um processo de interconexão, uma das coisas que a gente mais busca no Einstein é interconexão internacional. Eu nunca faço um evento de inovação, ou quase nunca, sem trazer startups, investidores, gente de fora do país. Essa visão, no Brasil ou fora do Brasil, também eu acho que é errado. A gente tem que estar inserido nessas redes de relacionamento. Eu acho que, assim, aqui é muito a história do nós ou eles. Eu acho que a inovação é um assunto complexo, é um assunto de dinâmica de sistemas, é um assunto que a gente precisa ter vários líderes nos vários níveis, líderes 5.0. Bom, quase que virei um político aqui, embora eu seja um executivo. E agora, uma pergunta aqui do professor Roberto Marques no chat. Queria saber se de tudo isso que foi falado, né, agora pelo José Cláudio, é possível dizer que os países com o melhor serviço público de saúde se deram melhor nas ações de reconversão industrial para o combate à Covid-19. Pode falar, Arthur, por favor. Bom, essa é uma discussão interessante, porque
A primeira delas é o juízo de valor do que é, de como classificar quais são os melhores sistemas nacionais de saúde. Há muita divergência em relação a isso, né? O que eu acho que a gente vai, talvez, demorar um tempinho ainda para analisar é conhecer a multiplicidade de respostas que foram produzidas pelos diferentes países nesse contexto de crise. Eu, particularmente, dedicava a minha pesquisa universitária, né, a analisar os arranjos tecnológicos de gestão de cuidado em hospitais. É o que eu tenho me dedicado nos últimos anos, desde que eu saí do Ministério. Estava indo para a Europa 2 dias antes de fechar o espaço europeu, aliás, 2 dias depois, era a minha ida, né, para fazer um pós-doutorado, e acabei ficando por aqui, né? E é muito interessante porque é o seguinte, às vezes a gente fala de tecnologias duras, reconversão industrial, etc., mas tem muita, vou dar uma expressão que a gente usa na saúde, muita tecnologia leve dura, né? Saberes estruturados ou tecnologias relacionais que foram decisivas no enfrentamento da pandemia. Porque, veja, tem um detalhe muito importante, foram exatamente as medidas não medicamentosas as que se mostraram mais importantes do ponto de vista do enfrentamento da pandemia, no caso dos países que obtiveram sucesso até agora. E nós podemos colocar nessa cota países com sistemas nacionais de saúde muito considerados, né? Podemos falar da França, podemos falar da Itália, da Espanha, do Reino Unido, da Alemanha, dos países escandinavos, Portugal, que aparentemente tem sido um exemplo de muito sucesso, né? Então, foram países que conseguiram, por exemplo, converter estruturas hospitalares muito rapidamente, mas repensar jeitos de produzir a organização do cuidado e inserção dos profissionais. Então, assim, nós temos experiências que são extremamente exitosas. O Terra deu o exemplo da ampliação do número de leitos de UTI, que em vários lugares, não só o Einstein, né, mas a gente viu, inclusive, estados, municípios pobres conseguirem, com muita dificuldade, mas ampliar rapidamente a oferta, né? E aí é sempre um problema, porque não é a tecnologia o maior desafio, é o operador da tecnologia. Esse é um outro problema, né? No caso da saúde, não adianta entregar a Ferrari se não tem quem pilote, né? No caso, por exemplo, de leitos de UTI, não tenham dúvida nenhuma que, inclusive, a melhoria da taxa de sucesso no cuidado dos pacientes tem a ver com 3, 4 meses de preparação das equipes que eram inexperientes para cuidar de pacientes com cuidados críticos, né? Então, tem um pouco disso. Mas, vejam, países que investiram fortemente na atenção primária, com testagem, isolamento, testagem e as medidas de lockdown, tiveram muito mais sucesso do que países... Vou dar o exemplo dos Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo. Aí ainda não se trata de uma questão de mercado, se trata de uma questão de como se estruturou, como se organizou a estratégia de cuidado, né? Então, eu acho que é bastante interessante. Acho também, o Terra trouxe aí a dimensão política para a questão, né? Eu acho decisivo como os líderes locais, regionais e nacionais se comportaram em unir a sociedade, unir os diferentes setores no sentido de buscar soluções emergenciais, respostas emergenciais. Desde pensar objetivamente transformações imediatas na condução da política econômica. Então, a gente viu países com sólida políticas econômicas liberais rapidamente adotarem pitadas ou assumirem estratégias keynesianas no sentido de fazer proteção dos segmentos sociais com maior fragilidade e, em particular, das suas empresas, das suas indústrias, dos seus negócios, até países que negligenciaram e mantiveram suas posições mais ultraliberais, etc., e conduziram equivocadamente com um custo social absurdo. Mas é muito interessante, pegando essa provocação de países que podem ser utilizados como exemplo, eu queria citar um caso específico, que é o da Alemanha, o que a Alemanha está vivendo agora, né? A Alemanha está aproveitando o momento da pandemia e utilizando fortemente benefícios governamentais, benefícios fiscais, créditos, para fazer um processo de reconversão energética da sua indústria, de parte da sua indústria, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Ou seja, olhou, acho que o Terra trouxe um pouco essa dimensão, mas olhou para este momento
né, como um momento de colocar uma contrapartida e induzir, né, uma política energética mais limpa, mais renovável, que tivesse uma capacidade de produzir determinados avanços do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde das pessoas, né? Foi colocado aqui o exemplo do impacto, né, das emissões da indústria automotiva, por exemplo, sobre a saúde da população, né? Então, são momentos interessantes. Então, eu estou muito curioso para ver o que está acontecendo. Alguns países tinham estratégias muito consolidadas. Por exemplo, as pessoas falam assim, os países da Ásia. São países que, por conta da MERS, por conta de outras experiências com síndrome respiratórias agudas graves, tinham uma estratégia de testagem, uso intensivo das tecnologias digitais para fazer monitoramento. Então, assim, fazem a integração de um conjunto de estratégias que a gente normalmente não se utiliza para fazer um enfrentamento, e poucas mudanças substantivas tiveram na sua dimensão mais econômica e industrial. Outros países estão experimentando processos de inovação extremamente interessantes. Por exemplo, na área de sanitização de espaços públicos, que é uma coisa que a gente pouco conversa. Olha, se a gente considera o ambiente hospitalar o lugar de maior risco na transmissão da Covid, o segundo lugar são os meios de transporte de massa. Transporte coletivo. O ônibus, o trem, o metrô. Como lidar? Como garantir segurança sanitária nesse espaço? Então, tem investimentos muito interessantes sendo desenvolvidos em vários países, no sentido de encontrar, claro que isso envolve pesquisa, porque tem que monitorar, tem que entender custo-eficácia, né, qual que é a efetividade dessas medidas, mas tem coisas muito interessantes. E eu destacaria, né, nesse momento, não só a busca, né, por medicamentos antigripais específicos, mas a produção da vacina. Olha, são mais de 300 iniciativas catalogadas para a produção de vacina contra a Covid. 125 delas em fase de desenvolvimento avançado, fase 2 ou entrando em fase 3. Nós temos 14 vacinas nesse momento em fase 3, sendo que várias delas já em execução da fase 3. Quer dizer, quando que a gente podia imaginar, né? Nós estamos falando de biotecnologia, nós estamos falando de coisa que a gente demora normalmente 10 anos. Claro que se pegou carona em plataformas que já estavam desenvolvidas. Aquilo que eu falei para vocês, na área da saúde, nós trabalhamos demais com inovação incremental. Inovação radical em saúde é evento raro, né? Mas isso dá uma base, uma plataforma tecnológica que está permitindo experiências muito interessantes. O outro problema é o problema do acesso, né? E aí volta a questão da sustentabilidade dos sistemas e de uma questão que, para mim, é muito cara, né? Que é o seguinte: o governo americano ontem já anunciou a compra de praticamente todo o estoque da vacina que será produzida nos Estados Unidos. A União Europeia, da mesma maneira, vai para o mesmo caminho. E nós temos outros 6 bilhões e qualquer coisa de habitantes do mundo para resolver como é que nós vamos dizer. Então, assim, esse sistema também prescinde de um espaço de negociação em âmbito internacional que é muito interessante. Por que eu estou falando isso? Né? Porque da mesma maneira que o Terra trouxe a dimensão do E, que é decisivo, nunca se fez tão necessário o fortalecimento de espaços multilaterais para pensar como é que é o E em escala planetária. Não só do ponto de vista da perspectiva de quais são os nichos tecnológicos que sempre tiveram incentivos governamentais, né? Se a gente pensar por que a Embraer, por que o polo aeronáutico se instalou em São José dos Campos, tem uma história. Se a gente for pensar por que sei lá, o polo do ABC está lá, uma outra história, não se deu simplesmente por iniciativa de entes privados, tem uma conjugação de elementos. Mas quando a gente fala em garantia de acesso em escala planetária a determinados itens que serão produtos que serão fundamentais para a sobrevivência, e eu quero insistir, para a própria manutenção e garantia do desenvolvimento econômico em escala planetária, essa questão é decisiva. Vejam, o Brasil, nesse momento, está alijado do seu espaço de liderança regional. Eu vou me referir especificamente à Organização Mundial de Saúde. O Brasil, junto com a China, foi o país que propôs a criação da OMS. O Brasil dirigiu a OMS de 53 a 73. Sempre manteve a liderança do ponto de vista regional
e era o interlocutor nas discussões, por exemplo, que envolvem vacinas, medicamentos, etc. Esse é um ponto crítico, que está na esfera da política internacional, mas que terá gravíssimas consequências, né, do ponto de vista da equidade, da justiça social e do acesso às novas tecnologias que virão por aí, né? Se a gente pensar nessa perspectiva de biotecnologia, desenvolvimento genômico e etc., tecnologias caras, nós corremos o risco de ter um mundo profundamente desigual, né? Um mundo de gente, pouca gente que tem acesso a essas tecnologias e um mundo que deixará de fora bilhões de habitantes. Acho que este é um tema, né, que se coloca decisivo hoje, para o futuro da humanidade. Então, acho que eu vou terminar por aqui, a pandemia de Covid esgarçou, explicitou de maneira como nunca, né, para onde nós vamos conduzir o direito ao acesso às tecnologias que vem por aí. Eu entendo que não preciso responder a nada. O Arthur e o Zé Cláudio já posicionaram em relação a nem tem experiência sobre o ataque ao Covid, mas uma coisa é certa, a indústria automobilística é cobrada absurdamente sobre a história de emissões, e ela, em função do que está acontecendo no mundo hoje, tem um outro aspecto que tem que ser olhado também, em função da regulação global em cima do veículo, vamos falar assim, ou do meio de transporte, ou de como o meio de transporte sustentável vai acontecer no futuro. E um exemplo eu moro em Campinas, Campinas está fechada há meses, e o genial do nosso prefeito, para poder tentar controlar a mobilidade das pessoas, diminuiu a metade o número de ônibus. Quer dizer, ele deveria dobrar o número de ônibus no momento desse. Por quê? Porque eu preciso de distância das pessoas dentro do ônibus. Quem precisa trabalhar não tem como se locomover, né? Mas eu estou falando o seguinte, essa história do futuro, da contribuição para uma mobilidade sustentável mais limpa, o que ela está gerando em função do que aconteceu nesses últimos 3 meses também é uma geolocalização de uma coisa que nunca aconteceu. O regulatório global sempre foi technology free. Em suma, eu regulamento aquilo que é bom para o meio ambiente. Mas agora nós estamos regulamentando coisas que são boas para puxar indústrias, né? Então, por exemplo, carro elétrico na Alemanha. Quem disse que carro elétrico na Alemanha beneficia o meio ambiente em função de 95% da energia alemã ser de carvão. Mas o que eu queria dizer, só para complementar, a indústria tende a contribuir cada vez mais para a melhoria do sistema de mobilidade, para que ele seja mais limpo. Isso vai acontecer, não tem dúvida. Mas como essa geopolítica vai se definir, ela vai criar exatamente o que o Arthur falou. Centros de evolução onde o dinheiro é disponível e locais menos propícios e capazes de segurar esse investimento necessário, num gap tremendo no futuro, e a gente se encontra nesse buraco aí. Muito interessante. A gente poderia ficar aqui falando disso e ouvindo os palestrantes um tempão, mas a gente precisa terminar. E eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos palestrantes e de todo mundo que está aqui escutando e participando do webinar conosco. E convidá-los, se vocês quiserem participar, todo mundo que está aqui vai ter um webinar no dia 5 de agosto, também da série Líderes Inspiradores. O Lucas vai colocar o link aí. Quem tiver interesse também em participar, como o professor Roberto mencionou, está convidado. E obrigada a todos e boa noite. Uma boa noite, um abraço a todos aí. Um abraço, Roberto, Arthur e Zé Cláudio. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi excelente. Um abraço a vocês. Um prazer estar aqui, viu? Esse material vai estar disponível. A gente gravou aí a apresentação e a discussão e vai estar disponível para vocês em breve. A gente vai informar aí onde é que vocês podem acessar, as pessoas que não puderam participar. Muito, muito interessante. Agradeço também a todos. Um abraço. Até lá.